Olá, meus queridos, tudo bom? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal Sabendo Viver. Eu me chamo Sinara e hoje eu quero trazer aqui um tema, uma conversa com vocês, que é para aquelas pessoas que passaram por relacionamentos abusivos e elas acabam se pegando, querendo entender por que passou por um relacionamento abusivo. Quem nunca passou por um relacionamento abusivo e não parou para pensar assim, por que que eu me permiti passar por isso? Por que que eu deixei uma pessoa entrar na minha vida e fazer o que fez comigo? Então as pessoas começam a buscar em si própria, a dar uma razão, um motivo para que aquele narcisista e aquele psicopata possa ter entrado na vida dela. Então a pessoa quer, além de passar por todo o abuso, por toda a manipulação, por todo o sofrimento, a pessoa ela ainda quer buscar em si própria a culpa de ter passado por uma situação dessa. Então eu vou aqui por etapas, vou começar falando aqui dos narcisistas. O real motivo do narcisista ele chegar até a uma vítima, tomar uma pessoa como vítima e sugar, manipular, fazer todo aquele estrago que todo mundo sabe que um narcisista, um psicopata faz, porque eles realmente entram na vida das pessoas com o intuito de sugar e tirar o que a pessoa tem de bom. Então, gente, o narcisista e o psicopata, eles procuram nas outras pessoas aquilo que ele não é. Primeiramente, narcisista e psicopata, a gente tem que entender que eles não são como nós, seres humanos normais. A gente sempre tem que entender isso. A gente passou uma vida inteira pensando que todos os seres humanos eram pessoas iguais. Iguais no sentido de personalidade. Personalidade que eu falo na questão de todos terem empatia, compaixão, se colocar no lugar do outro. Então, para quem já passou por uma relação abusiva e tem o conhecimento do que é um transtorno de personalidade, hoje já pode entender que existem pessoas diferentes. Então, a gente passava por situações. Antes, eu, por exemplo, achava que as pessoas eram ruins, que as pessoas, em algum momento, poderiam fazer alguma coisa de ruim pela outra, poderia ser uma pessoa assim mais egoísta. Então, eu sempre... Por quê? Porque eu entendia que todas as pessoas eram iguais. Hoje, eu vejo que não são iguais. Então, tem, com todos os nossos defeitos, mas há uma diferença em uma pessoa com... As pessoas que ela tem um transtorno de personalidade, que são os narcisistas e os psicopatas, que eles são diferentes realmente de nós, não são como nós. Então, esses seres são, principalmente o psicopata, ele é um ser frio. Ele é um ser que se aproxima da outra pessoa com o intuito realmente de provocar o mal àquela pessoa, além dele ser um narcisista também, e ele querer sempre sugar, tirar o que a pessoa tem, ter um espírito, sim, de grandiosidade, mesmo sendo a pessoa mais encoberta, né? O psicopata mais encoberto, se fingindo de frágil, mas eles têm um ego voltado para eles próprios. E o narcisista também. Então, eles querem buscar nas pessoas aquilo que eles não têm, aquilo que eles não são. Então, primeiramente, uma pessoa com transtorno de personalidade, ela vai em busca de pessoas que não são iguais a elas são. Então, eles conseguem identificar uma pessoa que é empata. Nós que não temos o transtorno de personalidade, nós temos a empatia. Então, nós somos pessoas empatas, nós somos pessoas que temos sentimentos. Nós temos receio, muitas das vezes, em fazer o mal a outra pessoa, ou se a gente acaba fazendo esse mal, a gente acaba se arrependendo. Às vezes a gente prejudica alguém, mas a gente se arrepende. Claro que tem pessoas que têm assim a sua essência, a pessoa ruim, má, não se importa, mas não que não tem um transtorno da personalidade. Mas geralmente a gente está sempre procurando ajudar. Tem pessoas então que elas têm uma excessividade em querer ajudar as outras pessoas. Então o narcisista e o psicopata ele vai se aproximar dessas pessoas.
Independente dessa pessoa, ela ter uma autoestima baixa, independente dela ser uma pessoa codependente, e independente de ser uma pessoa frágil, é uma pessoa que não tem o transtorno da personalidade. Então é ali que o narcisista, o psicopata, ele vai. Ele vai nas pessoas que são diferentes deles, das pessoas que possuem empatia. Então, a gente levando pelo lado aí, a pessoa que é codependente. A gente sabe, pessoa codependente é aquela pessoa que ela tem uma dependência emocional das outras. Então, geralmente, quando uma pessoa normal que é codependente e tem um envolvimento amoroso, afetivo, é aquela pessoa que se doa muito, aquela pessoa que precisa ali o tempo todo estar com outra. Tem muitas pessoas que não conseguem nem ficar sozinha muito tempo, tem uma dependência de ter alguém perto, não consegue, não é autossuficiente, para que entenda que ela primeiro tem que gostar de si própria, tem que amar a si própria, tem que entender que tem que valorizar a si. Então acaba dando muito mais valor ao outro, porque tem aquela dependência de estar com o outro ali o tempo todo. E vamos falar aqui da pessoa com a autoestima baixa. A pessoa com a autoestima baixa é aquela pessoa que está sempre para baixo, aquela pessoa que acaba se sentindo feia, se sente menos do que as outras pessoas, se acha incapaz, às vezes até depressiva. E a pessoa também que é manipulada, é fácil ser manipulada, aquela pessoa que qualquer pessoa que chega e bate uma conversa ali consegue manipular e fazer com que essa pessoa faça exatamente o que ela não quer e acaba fazendo o que o outro quer. Então, eu coloquei esses 3 tópicos aqui para vocês entenderem que, independente do que a pessoa seja, o narcisista perverso, o psicopata, ele vai estudar aquela vítima. Ele vai procurar ver o que aquela vítima é, olhar os pontos fracos, ver o que aquela pessoa ela gosta de fazer, que é o espelhamento que ele faz no início, o encantamento. Principalmente essa pessoa que ela é codependente, essa pessoa que é muito frágil, que depende do outro ser humano para estar por perto, precisa da aprovação do outro. Então o narcisista, o psicopata, ele vai observar isso na pessoa. Então ele vai usar as armas dele de acordo com o que a pessoa é. Então ele vai lá ver os pontos fracos daquela pessoa, ver os pontos fortes daquela pessoa e ele vai começar, a partir daí, manipular a vida dessa pessoa. Porque ele vai saber exatamente qual é o caminho que ele vai ter que trilhar para aquela vítima, para que ele consiga trazer aquela vítima para ele e ele consiga manipular, sugar, humilhar e fazer todo aquele processo que é um processo de abuso emocional. Então, mesmo que uma pessoa seja uma pessoa independente, porque é uma pessoa bem-sucedida, ou uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa muito bem resolvida. Então, às vezes, a gente escuta casos falando se é uma pessoa que se envolveu com narcisista, com psicopata, é porque essa pessoa, ela não é forte o suficiente, ou é porque essa pessoa ela não é bem resolvida, porque se ela fosse bem resolvida, ela não cairia nas garras de um narcisista, de um psicopata. Então, o que acontece? Independente de ser uma pessoa bem resolvida, que tenha a sua autoestima baixa, que seja uma pessoa codependente, uma pessoa de fácil manipulação, a questão aqui, a gente não está falando do ser humano normal que tem empatia, que somos nós. A gente tem sempre que entender que a gente lidar com uma pessoa com transtorno de personalidade, a gente está lidando com uma pessoa manipuladora. Então, independente do que a pessoa seja, a gente tem a essência do bem. Principalmente se a pessoa não tem o conhecimento da existência desses seres malignos, as pessoas vão sempre achar que as outras são como elas são. Então, se a pessoa não tem um conhecimento, para um narcisista perverso, um psicopata se aproximar, conseguir sugar, manipular, pouco custa, independente do que a pessoa seja. Se tem autoestima boa, se tem autoestima baixa,
porque nós somos pessoas empatas, a gente se preocupa com o outro. Então, o narcisista e o psicopata, ele vai fazer esse serviço de investigar a vítima, observar o que ela é, observar os pontos fracos, observar os pontos fortes, e é ali que ele vai atuar. E a pessoa que ela é normal e não tem esse conhecimento, ela se depara com um narcisista, um psicopata, a gente tem, gente, a essência de acreditar nas pessoas. Acreditar que as outras pessoas são como nós. Então, a pessoa acaba se doando, porque o narcisista, ele vai o quê? No início da relação. Ele vai fazer o bombardeio de amor. Ele vai fazer o príncipe encantado. Ele vai fazer o quê? O espelhamento. Ele vai ser para aquela pessoa o que aquela pessoa quer que ele seja. Então, vocês imaginam uma pessoa que é codependente, uma pessoa que tem uma autoestima baixa, encontra com um narcisista, com um psicopata, que ele observa que ela tem a autoestima baixa, começa a engrandecer essa pessoa, começa a dizer que ela é linda, começa a lançar sobre ela palavras para enriquecer e para levantar a autoestima. Como que essa pessoa ela não vai cair nas garras de um narcisista? Se é uma pessoa que tem uma autoestima boa, se é uma pessoa totalmente resolvida, mas esse narcisista, esse psicopata, ele vai observar que essa pessoa é assim. Então ele vai usar outros métodos para encantar essa pessoa também, da mesma forma. Vai elogiar no sentido do que ela é, do que ela produz, do que ela faz. E eles trabalham da forma que eles vão observar e fazer com que aquela vítima se sinta bem. E mostre para essa vítima que ele é o salvador da pátria para a vida dela. Que essa vítima ela encontrou a melhor pessoa do mundo, aquela pessoa que é digna, é a única pessoa digna de estar ao lado dela. Então, independente da pessoa ter autoestima baixa, independente da pessoa ser uma pessoa que ela é mais manipulada, uma pessoa que ela tem uma codependência, independente disso tudo, que seja uma pessoa muito bem resolvida, se o narcisista ele conseguir entrar na vida de alguma dessas pessoas, com certeza ele vai conseguir fazer a manipulação dele, porque ele vai usar o método correto ali na mente dele, o método de manipulação ideal para cada pessoa. Então, gente, é tirar a culpa, porque muitas pessoas começam a se culpar porque o narcisista entrou na vida dela ou dele, porque o problema é com ela. Não é, gente, nós somos pessoas que temos empatia. Tem muitas pessoas que têm um dom, aquele dom mesmo de querer estar sempre fazendo pelo outro. Então acaba que o narcisista ele faz, no início ele faz um bem tão grande àquela pessoa, que aquela pessoa acaba se sentindo no dever de estar sempre fazendo pelo narcisista. Mesmo com toda a manipulação, todo o prejuízo que esse narcisista faz na vida dessa vítima, mas ela acaba ficando com aquele desejo de doar, de fazer, porque esse narcisista condicionou a mente dela para que ela ficasse ali à disposição dele ou dela, né? Eu estou falando aqui do narcisista homem e narcisista mulher. Então, independente do que a pessoa seja, o narcisista e o psicopata, ele tem a diferença de personalidade, o transtorno da personalidade é diferente de nós seres humanos. Então, não vamos olhar por esse lado em questão de se culpar e achar porque eu fui fraca, porque eu sou menos, porque se eu fosse isso. Não, é porque hoje você chegou ao conhecimento. E se você chegou ao conhecimento, agora sim vamos falar, né, outra língua. Se você chegou ao conhecimento e você sabe que existem essas pessoas com transtornos de personalidade, porque na maioria das vezes, quase sempre, gente, quando a pessoa chega ao conhecimento do transtorno de personalidade, que ela identifica que ela passou por um abuso, geralmente é porque ela já teve vários abusos na vida dela ao longo da vida. É porque ela nunca identificou. Às vezes foi até um outro relacionamento, às vezes foi a criação,
pelo seu cuidador, pela sua cuidadora. Às vezes foi também por um amigo, foi no seu ambiente de trabalho, só que a pessoa, ela nunca observou porque ela não tinha esse conhecimento. Então, quando a pessoa chega ao conhecimento que existem esses seres assim, é onde que as pessoas começam a analisar toda a sua história e começa a perceber que esse não foi o único abuso, que essa pessoa já passou por outros abusos também. Então, a partir do momento que você descobre sobre o transtorno de personalidade, é onde que você acorda e você vai buscando informações e você já começa a olhar as outras pessoas diferente, não no sentido de querer julgar as pessoas, mas você começa a ver que há diferença de pessoas, que são as pessoas que têm empatia, compaixão e sentem amor, que somos nós, e os narcisistas e os psicopatas, que eles não têm empatia, compaixão e não sentem amor por ninguém. Então, a partir daí, gente, aí sim, a gente vai começar a entrar num processo de um autoconhecimento. É por isso que é importante procurar ajuda, procurar uma terapia, procurar ver, né? Porque a gente passou uma vida inteira sendo ensinada, desde a nossa infância, que nós somos pessoas limitadas, que nós somos pessoas que a gente não consegue chegar a certo lugar. Algumas pessoas têm o privilégio. Se aquela pessoa chegou num patamar, chegou porque ela tem um QI mais alto, porque ela é melhor, porque ela tem uma inteligência melhor, porque ela tem uma capacidade melhor. Então a gente fomos ao longo da vida absorvendo coisas que muitas das vezes a própria sociedade, a própria família, as próprias pessoas do nosso convívio, do nosso ciclo de amizade, foi ensinando e lançando palavras para a gente entender que a gente é menos. Eu gosto sempre de falar aqui, gente, nós não viemos ao mundo, Deus não nos criou para que a gente fosse sofrer, para que a gente fosse viver uma vida miserável. Deus não nos criou para que a gente fosse viver triste. Deus não nos criou para que a gente viesse sofrer abuso na mão de ninguém. A gente tem que entender isso, que nós fomos criados para a gente, formados por Deus, para que nós pudéssemos ter o que fosse de melhor. Sendo que quando a gente vem ao mundo, a gente já vem com muita carga, às vezes cargas dos nossos antepassados, carga da própria sociedade, é uma bola de neve que começa a transformar nossa mente, nossos pensamentos, palavras e ensinamentos que acabam nos limitando. E a gente, dependendo às vezes da vítima que hoje sabe sobre o transtorno da personalidade, às vezes foi criado por uma família que não ensinou realmente o que é um amor, que é o amor que quem ama tem que dar carinho, quem ama tem que respeitar, quem ama não pode se permitir ser abusada, porque isso tudo já é uma cultura, é um ensinamento que já vem lá de trás, desde o princípio dos princípios. E a gente começou a se condicionar a aceitar pouco para a vida da gente. Então, acaba que ao longo da vida a gente começa a aceitar abusos, a gente começa a achar quem sofre, se sofre aqui, mas depois vai ter uma vida boa. Se está sofrendo é porque vai vir coisa melhor na frente. Não, gente. A gente não pode aceitar o sofrimento nas nossas vidas. Eu acabei de falar que Deus não nos formou para sofrer. A gente foi ensinada ao longo da vida que a gente tem que sofrer, que a gente tem que passar provações, porque a gente foi ensinada assim. Mas a gente tem que fazer o quê? Hoje que você já sabe sobre o transtorno de personalidade, porque quando a pessoa descobre, ela já chegou num limite tão grande de sofrimento, é que ela já não aguenta mais tanta carga negativa e que muitas das vezes passou por outras e ela mesma nem sabia, mas ela chegou no limite. Então é aonde que é o momento para a pessoa começar o quê? Trabalhar dentro de si próprio, se ressignificar, buscar ajuda, buscar o autoconhecimento, se valorizar, procurar sentir o amor próprio, se amar, ter amor por si.
Porque a gente não pode amar o outro se a gente não ama nós mesmos. Primeiro a gente tem que sentir amor por nós, não no sentido egoísta, como eu digo aqui. Mas a gente tem que se valorizar, porque se a gente não dá valor a nós, não vai ser o outro que vai dar. Ou mesmo que tenha uma outra pessoa que te valorize, mas você tem que se valorizar. Você tem que se amar, saber dizer não. A gente tem que entender que quando a gente não quer uma coisa, a gente tem que entender que a gente tem que dizer não. Eu não quero. Você não tem que dizer um sim porque você vai agradar aquela outra pessoa. Se não é algo sério que você não possa fazer ou que você não esteja com vontade de fazer, porque aquilo pode vir a te prejudicar, você tem que aprender a dizer não. Primeiramente, a mim. Eu vou fazer o bem ao outro, mas eu tenho que fazer o bem ao outro me sentindo bem. Se eu vou fazer o bem ao outro e me sentindo mal, não está sendo válido, porque a gente tem que dar prioridade e o valor a nós mesmos. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, a partir desse momento que a gente chega a esse conhecimento, é aonde que dá um estalo na vida da gente e a gente tem que ir em busca daquilo que a gente não foi ensinado a gente durante a nossa vida inteira, que foi o que foi condicionado a nossa vida, a se contentar com pouco, a quem ama pode bater, quem ama pode fazer sofrer, não, tem que ficar no sofrimento, tem que ficar no abuso, porque tem que pensar em fulano, tem que pensar nos filhos, tem que pensar em todo mundo, menos em você, fica no abuso. Você tem que ser abusada porque você tem filhos, você tem que ser abusada porque você não pode se separar, porque você foi ensinada que casamento é pro resto da vida. Não, você tem que ser abusada porque tudo e todos. Agora você não, você continua aí no abuso, que aí é seu lugar e você tem que proteger todo mundo e você mesma fica indo dentro desse abuso. Então, a pessoa ela tem que começar a mudar nesse sentido e observar que aquilo tudo, gente, é uma história, uma vida inteira que aprendeu que eu tenho que ser fraca, eu tenho que ser abusada, eu tenho que fazer pelo outro, mas não vou fazer por mim. E para você mexer nisso tudo aí que já está dentro da sua mente, que já foi cauterizado, você ressignificar tudo isso, você mudar seus pensamentos, mudar suas ações, isso requer um trabalho. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar em cima disso, você começa a mudar realmente o que realmente havia dentro de você, que foi que você recebeu durante a sua vida inteira, você se valoriza mais, você começa a ver que você tem poder sobre a sua vida, você tem uma autoridade sobre a sua vida, porque Deus te deu isso, autoridade para você decidir o que é melhor e o que é pior para a sua vida, você querer o melhor. Então, Deus te deu essa autoridade e você começar a trabalhar em cima disso aí e ver. Primeiro, eu tô bem, tá me fazendo bem, eu tô feliz, eu tô em paz. Agora, eu não posso deixar de viver a minha vida, de viver bem, para ter que fazer a vida do outro. A gente faz sim, mas para a gente fazer isso, a gente tem que estar bem. Para a gente fazer isso com prazer e fazer de uma forma que isso também venha trazer um bem-estar para nós. Então, a gente tem que sempre bater nessa tecla em querer nos amar, a querer nos fazer bem. Deus deu um corpinho, uma vida para cada um. E Deus mandou a gente zelar por nosso corpinho, pela nossa vida. Então, se a gente não cuida do nosso corpinho, da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito, a gente está errado do mesmo jeito. Porque a gente está menosprezando, deixando ser destruído aquilo que Deus nos deu de presente. Então, a gente tem que cuidar da gente sim. Sempre. Então, gente, daqui para frente, você chegou ao conhecimento, vai buscar ajuda, autoajuda, entenda que a culpa não foi sua. Se você tem uma autoestima baixa, vai cuidar para que essa autoestima suba. Se você é uma pessoa codependente, vai cuidar para que você não seja mais. Se você é uma pessoa que é fácil ser manipulada, vai cuidar para que você não seja mais. Mas isso não significa que um narcisista, que um psicopata se aproximou de você e abusou de você porque você é assim. Então, a gente não pode jogar essa culpa, porque às vezes eu vejo muita gente jogando culpa na própria vítima,
porque o narcisista fez e aconteceu, o psicopata fez e aconteceu, porque a culpada é ela, porque ela foi codependente, porque ela foi uma pessoa de autoestima baixa, porque ela foi uma pessoa manipulada. Então, gente, não, a gente não tem que querer buscar isso para culpar. Entenda que a culpa de tudo sempre foi do narcisista, do psicopata, porque eles sim são umas pessoas perversas, umas pessoas do mal, umas pessoas que não estão nem aí para ninguém, entram na vida mesmo das pessoas para destruir, para usurpar, para roubar, para manipular. Então, a gente tem que partir do princípio que a culpa é deles. Não foi você que fez o mal ao narcisista e ao psicopata. Eles que fizeram mal a você. Então, não se culpe querendo buscar justificativa que você se permitiu passar por um abuso porque a culpa é sua porque você era assim ou você era assado. Não, a culpa não tá aí. Mas agora é o momento sim. Você hoje sabe que existem pessoas assim. Então cuida daquela parte que você acha que é frágil, daquela parte que onde foi a brecha que aquele inimigo entrou na sua vida, porque o inimigo ele vai atrás das brechas. Então ele vai, né, em caminho daquelas brechas para atingir aquela pessoa. Então você busca entendimento, autoconhecimento, a autorresponsabilidade, porque agora você tem que ter a autorresponsabilidade sobre a sua vida. Porque agora sim, a gente tem que entender que toda a responsabilidade daqui para frente, que é coisa que já era pra gente ter já vindo desde o início, já com essa autorresponsabilidade, é a gente ter a autorresponsabilidade e saber sim, daqui para frente, o que vier pra minha vida para querer me destruir, vai ser porque eu tô permitindo. Então, busque ajuda, autoconhecimento, autorresponsabilidade e consiga observar e identificar quando uma pessoa ela quer te fazer mal e não deixe ultrapassar. Não permita, imponha um limite na sua vida para que essa pessoa não ultrapasse. Não deixe essa pessoa ultrapassar nada que venha te prejudicar e te fazer mal. Porque você tem esse direito de escolha. Você tem o poder da escolha para sua vida, do que é bom e do que é ruim. Então, daqui para frente, você pode escolher o que é bom e o que é ruim para você. Busque bastante conhecimento, autoajuda, e seja feliz. Seja feliz e só permita pessoas que venham acrescentar na sua vida. Pessoas que venham somar na sua vida. E não pessoas que entram para querer sugar e tirar o que você tem. Então não se culpe, tá? Não se culpe, mas busque sim o autoconhecimento. Isso é muito importante. A autorresponsabilidade, né? Se responsabilizar pelos seus atos. Porque tudo que a gente faz, a gente passou porque a gente permitiu. Antes, vamos botar assim, nós estávamos na ignorância. Antes de conhecer um transtorno de personalidade, por mais que a gente também tenha a responsabilidade de ter passado, mas nós vivíamos na ignorância. Hoje, nós não vivemos mais na ignorância. Hoje nós fomos, isso está sendo revelado a todos. Então, hoje a gente tem a responsabilidade, sim, a autorresponsabilidade de não permitir mais que essas pessoas entrem na vida da gente para querer destruir, manipular e acabar. Então, nada de culpa, não se apegue a isso, porque você não é culpada de nada, você foi vítima de uma pessoa com transtorno de personalidade. Mas, hoje sim, você pode ter o autoconhecimento, autorresponsabilidade e não permitir mais esse tipo de pessoas na sua vida. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham aí gostado do vídeo e eu volto mais uma vez para falar com vocês, conversar mais um pouco, para bater mais um papo, trazer mais informações aqui para vocês. E espero que fiquem todos bem, tá bom, gente? Um beijo e fiquem com Deus.